Olá meninos, tudo bem? Estamos aqui hoje na nossa aula de número 26 de matemática com os alunos do 7º ano. Eu sou o professor Arthur Batista e a gente vai comentar hoje sobre as inequações. Assim como as equações, pessoal, as inequações são modelagem de situações que ocorrem no nosso dia a dia. Então, assim, você já lida com essas ocasiões, com essas situações, provavelmente você já resolve esses problemas, só que agora a gente vai modelar eles, a gente vai encontrar uma linguagem matemática que resume eles para a gente conseguir resolver os nossos problemas. E para isso eu quero começar a nossa aula de hoje trazendo para vocês um problema que vocês vão ver como que o conceito de inequação ele está aqui, beleza? Vamos lá, olha só. Problema aqui. Em uma pesquisa de intenção de votos com margem de erro de 2% para mais ou para menos, o resultado foi candidato A, 40% das intenções de voto, candidato B, 30%, candidato C, 30% das intenções de voto. O que significa, pessoal, quando a gente vê esse tipo de situação, essa representação de 2% para mais ou para menos? Vamos lá, então. Vamos pensar no candidato A. Vou representar aqui por I de A as intenções de votos para o candidato A. As intenções de voto a gente encontrou, o problema está dizendo para a gente que é de 40%. Só que ele tem uma margem de 2% para mais ou de 2% para menos. Se tem uma margem de 2% para menos, qual é o mínimo que esse candidato A pode estar tendo? 40 menos 2. E no máximo, 40 mais 2. Então, o que eu sei? Eu sei que essa minha quantidade, a intenção de votos do candidato A, vai ter que estar entre essas duas quantias. Qual que é o sinal na matemática? Qual vai ser a linguagem que a gente vai utilizar aqui? A gente vai utilizar os sinais de maior ou igual, tá? Ó, significa o quê? 40 menos 2, 38. Deixa eu fazer aqui mais bonito. 38 menor ou igual intenção de voto. Candidato A menor ou igual que 42. Significa que o candidato A, as intenções de voto dele estão entre 42% e 38%. Ele pode estar com 42% das intenções de voto, com 41%, com 40%, com 39% ou até mesmo com 38%. Essa nomenclatura aqui é o que a gente chama de intervalo. Você não tinha lá na escola um intervalo? Quando acaba essa aula, até começar a nossa próxima aula, não tem um intervalo, não tem um período de tempo? É isso que é um intervalo, pessoal. Ó, igual aqui, esse nosso intervalo é o intervalo de intenções de voto do candidato A. É o intervalo que vai do 38 até o 42. Qualquer valor aqui dentro desse intervalo pode ser a minha resolução, pode ser a minha quantidade de intenções de voto do candidato A. Então, vocês estão vendo aí que esse tipo de situação envolvendo intervalos, envolvendo inequações, ela está presente na nossa vida? Então, como que a gente, a partir do momento que eu peguei essa situação, professor, que eu vejo lá no jornal, eu vejo esse tipo de problema, as pessoas comentando intenção de voto, aí às vezes falam que a pessoa está em empate técnico. Por quê? Porque o menor valor do intervalo de um dos candidatos, o empate técnico, significa que é o maior valor de outro candidato, tá? Então, assim, digamos que a margem de erro de um candidato esteja entre 38 e 42 e o outro esteja entre 36 e 38. Então, esse 38 pode ser, pessoal, é uma situação que pode ocorrer e pode não ocorrer. Por isso que é um empate técnico, beleza? Então, aqui a gente já viu uma situação que vai estar representando essas nossas inequações. Só que beleza, professor, já consegui entender, já vi essas situações, já estou aqui lidando aqui, ó, igual nesse caso aqui, professor, já tem uma inequação para resolver e como que eu resolvo? Ó, aqui a gente precisa ficar atento a 3 propriedades na hora de resolver a inequação. A primeira propriedade, ela é válida tanto para a inequação quanto para a equação.
que é que eu posso somar a mesma quantidade nos dois membros de uma inequação. É aquele princípio aditivo da igualdade. Eu posso somar ou subtrair a mesma quantidade em ambos os lados, que eu vou encontrar sempre equações equivalentes. Agora eu vou estar encontrando inequações equivalentes. Então, não mudou nada, professor? Não mudou nada nessa questão de somar ou diminuir, na questão do princípio aditivo da igualdade. O que vai mudar aqui agora, pessoal? Vai mudar na questão do princípio multiplicativo da igualdade, agora no nosso caso da desigualdade. Por quê? A gente vai ter que separar em dois casos. Que casos são esses? Quando eu estou multiplicando ou dividindo por um número positivo e quando eu estou multiplicando ou dividindo por um número negativo. Depois a gente vai entrar mais nos conformes do porquê disso, mas vamos primeiro para o positivo, que é o mais familiar a nós, porque é o que ocorre igual na nossa equação. Então, a gente pode multiplicar os dois membros da inequação pela mesma quantidade positiva. Com esses nossos dois conceitos, com essas nossas duas propriedades, eu já consigo resolver as minhas inequações. Por quê? Dessas duas formas eu vou resolver a minha inequação como se ela fosse uma equação do primeiro grau, só que eu vou estar repetindo o meu sinal de desigualdade. No caso aqui, pessoal, a gente vai continuar repetindo aqui o sinal de maior, tá? Então, como que eu vou resolver aqui? 3x mais 1 é menor que x menos 5. Então, do primeiro membro eu vou deixar somente os termos que têm x, do segundo membro os termos que não têm x. Então, 3x mais x vem para cá, menos x, vai ter que ser menor que menos 5, o 1 que estava positivo vem para cá com menos 1. 3x menos x, 2x, menos 5 menos 1, sinais iguais, eu somo, 5 mais 1, 6, e repito o sinal de menos. Agora, eu vou dividir ambos os lados por 2, que é um número positivo, então não vai mudar nada. 2x dividido por 2, x, sinal de menor continua igual, menos 6 dividido por 2, menos 3. Então, a solução desse nosso problema é qualquer x, desde que ele seja menor que menos 3, tá? Então, aqui, resolvemos a inequação muito similar a como a gente resolve a nossa equação. A gente manteve o sinal de desigualdade da mesma forma, tá? E agora a gente vai, então, ver qual que é a diferença se for um número negativo. Vamos lá. Ó, se for um número negativo, a gente vai poder multiplicar os termos dessa inequação por um número negativo, desde que eu troque, no mesmo momento que eu multiplique, eu troque o sinal de menor ou de maior um pelo outro, tá? Se eu tenho o sinal de menor, eu vou trocar pelo de maior. Se eu tenho o sinal de maior, eu vou trocar pelo sinal de menor. Por quê? Vamos resolver esse nosso problema aqui, então, como a gente poderia resolver o nosso problema anterior, sem se atentar a essa nossa propriedade. Para resolver assim, eu não vou deixar os valores que têm x no primeiro membro. Por quê, professor? Porque eu sei aqui que o 3x ele é menor que o 5x. Então, se eu passar o 5x para o primeiro membro, ele vai vir negativo e eu vou ter um número negativo aqui. E o número negativo que está me dando essa propriedade diferente. Então, vou deixar ele no segundo membro para vocês verem como que vai ficar. Então, os números vão vir para o nosso primeiro membro. Então, eu já tinha 1 no primeiro membro, mais 7 vem para o primeiro membro como menos 7. Repita o sinal de menor. 5x já estava no segundo membro. 3x estava no primeiro membro, vai para o segundo como menos 3x. 1 menos 7, sinais diferentes, subtraio. 7 menos 1, 6. Sinais diferentes, fica o sinal do maior. O maior número aqui é o 7, então ficou menos 6. Sinal de menor. 5x menos 3x, 2x. Agora eu posso fazer o que, professor, aqui? Eu posso dividir os dois lados por 2, não posso? Posso. Então, eu vou ter aqui menos 3, menos 6 dividido por 2, menos 3, menor que x. Mas menos 3 menor que x, professor? Ó, vamos olhar aqui para o sinal da nossa desigualdade.
a boca aqui do nosso sinal não está aberta para o x, então significa que o que está do lado do x é o maior. Então, vou só repetir esse sinal aqui, só que dessa forma. Ó, é a mesma simbologia. Aqui eu tenho menos 3 é menor que x, e aqui eu tenho que x é maior que menos 3. O interessante aqui, o que tem que acontecer é que a boca tem que ficar virada para o mesmo lado. A boca estava virada para o x, a boca ficou virada para o x. Perceberam que aqui eu troquei, eu inverti o sinal? Eu tinha um sinal de menor, agora eu estou trabalhando com o sinal de maior. Por quê? Porque se eu quero que esse número fique no meu primeiro membro, eu vou ter que fazer isso. É por isso que essa minha propriedade ela está aparecendo. E como que eu vou resolver ela sem fazer dessa forma, professor? Sem chegar nessa resposta, menos 3 menor que x, e sim chegando já na resposta x maior que menos 3. Vamos resolver então, conforme o problema está fazendo para a gente, e conforme a gente já vinha resolvendo as inequações, tá? A resposta tem que ser a mesma, porque a gente não cometeu nenhum erro, a gente só observou o porquê que isso estava acontecendo, tá? Então vamos lá, o nosso problema era 3x mais 1 menor que 5x mais 7. Como que a gente aprendeu que resolve as inequações? Termos que tem x no primeiro membro, termos que não tem x no segundo membro. Então, aqui no primeiro membro já tinha 3x, repito, o 5x que estava no segundo membro vem para o primeiro membro negativo, porque ele estava positivo aqui, então ele vem negativo. Repito o sinal de menor. Aqui eu já tinha 7, o 1 que estava positivo vai vir negativo. 3x menos 2, 3x menos 5x, sinais diferentes, eu subtraio, 5 menos 3, 2, 2x, né? Só que agora eu vou olhar, qual que é o sinal maior? Quem é maior, o 5 ou o 3? O 5, então eu vou ficar com o número negativo, fica com o sinal do maior, tá? Menor que 7 menos 1, 6. Agora, professor, eu preciso dividir por um número negativo, eu preciso dividir por menos 2. Então, vamos lá. Vamos dividir por menos 2. Nos atentando aqui agora, a propriedade. Menos 2x dividido por menos 2, x. Dividir por um número negativo, então vou mudar o meu sinal. Se era o sinal de menor, vai ficar agora o sinal de maior. 6 dividido por menos 2, menos 3. Mesma resposta, pessoal. A diferença foi a forma que a gente resolveu. Aqui a gente já usou a propriedade, então aqui a gente fez 1, 2, 3 passos. Aqui a gente não utilizou a propriedade, a gente fez 1, 2, 3, 4 passos. Utilizando essa nossa propriedade, a gente vai estar reduzindo um passo aqui, então. Então, o que vai acontecer com a propriedade? Ela vai fazer com que os nossos problemas, eles sejam feitos de maneira mais prática, mais rápida, tá? A gente entendeu por que a gente tem que mudar o sinal, tá? Porque eu não quero comparar o número menos 3, eu quero comparar o número x. Eu quero comparar a minha incógnita, eu quero saber quais são os valores para a minha incógnita. Dessa forma, essa resposta está certa, professor? Está certa, mas você não vai encontrar essa resposta aqui em alternativas de nenhum problema, tá? As respostas que você vai encontrar são dessa forma. Então, é interessante e é importante que você consiga ver que essas respostas são as mesmas, tá? Por quê? Lembrando, como que a gente compara essa resposta? Eu vou olhar sempre para o meu sinal da desigualdade e vou olhar para onde ele está aberto. Essa abertura ela tem que se manter. A abertura estava para o x, a abertura tem que continuar para o x. Beleza, pessoal? Então, essa nossa aula de hoje foi isso. A gente comentou sobre as propriedades das inequações, quais são essas propriedades que eu utilizo para resolvê-las. A gente comparou um pouco sobre qual a diferença dessas propriedades na equação e na inequação. E resolvemos também 2 probleminhas envolvendo inequações que vocês viram como que as propriedades se aplicam neles. Beleza? Demais, é só isso, pessoal. Já tentem aí resolver os exercícios da atividade de monitoramento de aprendizagem de vocês.
Qualquer dúvida, procure o professor da escola de vocês. A gente já está encerrando essa nossa última quinzena, já estamos então aqui chegando ao final do ano letivo, vocês já estão concluindo o 7º ano, estão para ir para o 8º ano. É muito importante no 8º ano que vocês dominem equação e inequação. Então, não se contente só com as suas atividades de monitoramento, pesquise na internet, exercícios, vai praticando, porque esse conteúdo é muito importante, tá, pessoal? Vejo vocês na nossa próxima aula, um abraço e até a próxima.